Olá pessoal, vamos resolver essa questão da Unesp, no estado de São Paulo, Universidade do Estado de São Paulo, Universidade Pública, vestibular de 2019. Diz o seguinte, o enunciado: o dogma central da biologia, segundo o qual o DNA transcreve RNA e este orienta a síntese de proteínas, precisou ser revisto quando se descobriu que alguns tipos de vírus têm RNA por material genético. Nesses organismos, esse RNA orienta a transcrição de DNA num processo denominado transcrição reversa. A mesma só é possível quando? Pessoal, o enunciado já diz o seguinte, ele está falando de retrovírus. Retrovírus são vírus que possuem como material genético RNA e junto com esse RNA vem a enzima transcriptase reversa, no interior da cápsula do vírus, Então, a questão fala sobre retrovírus, violando o dogma central da biologia molecular, Mas vamos terminar a questão aqui, vamos ler as alternativas. Alternativa A. A célula hospedeira do vírus tem em seu DNA nuclear genes para a enzima transcriptase reversa. O pessoal está dizendo que a célula hospedeira que o vírus vai infectar, ela já tem em seu material genético, no caso ele fala DNA nuclear, genes para a enzima transcriptase reversa. Não, esses genes eles estão no vírus. Inclusive a enzima, ela já vem uma enzima, no interior do vírus pronta para fazer a primeira transcrição reversa quando o vírus entrar na célula. Então não está na célula hospedeira, Está no vírus, Então, a alternativa incorreta aqui. B. A célula hospedeira do vírus incorpora ao seu DNA o RNA viral, que codifica a proteína transcriptase reversa. Não, pessoal. O que vai ser incorporado depois da transcrição reversa, quando o vírus entrar na célula, será o DNA produzido a partir da transcrição reversa. Ou seja, o vírus, esse retrovírus, ele vai entrar na célula, vai inocular o material genético que é RNA e vai inocular a enzima transcriptase reversa. Com essa enzima, o vírus vai fazer a transcrição reversa, vai sintetizar uma molécula de DNA a partir da molécula de RNA. Aí sim, essa molécula de DNA ela será incorporada ao material genético da célula, que é um processo normal, uma etapa do processo de multiplicação viral, Então, não será incorporado o RNA viral, não, beleza? Então, a B está incorreta. C. A célula hospedeira do vírus apresenta no interior de seu núcleo proteínas que promovem a transcrição de RNA para DNA. Pessoal, aqui ele está dizendo que a célula possui a transcriptase reversa já dentro dela, para quando o vírus ele entrar na célula ou inocular o material genético dele, sofrer a transcrição reversa. Então ela está dizendo que o vírus vai colocar o RNA na célula e a célula já terá a enzima transcriptase reversa para realizar a transcrição reversa. Não, a enzima que realiza a transcrição reversa, ela já vem dentro do vírus, Então, a C também está incorreta. D. O vírus de RNA incorpora o material genético de um vírus de DNA que contém genes para a enzima transcriptase reversa. Pessoal, essa alternativa tá assim, digamos que horrível, Ela fala que o vírus de RNA, ou seja, o retrovírus, incorpora o material genético de um vírus de DNA, como se um vírus de RNA pegasse o material genético de um vírus de DNA, que contém genes para a enzima transcriptase reversa. Não, o vírus de RNA, o retrovírus, ele vai ter o material genético dele, vai ter a enzima, no seu invólucro, dentro dele, na cápsula. Então, totalmente errado isso aqui. A D, totalmente errado. Vamos para E. O vírus apresenta no interior de sua cápsula proteínas que promovem na célula hospedeira a transcrição de RNA para DNA. Bom, pessoal, essa aqui foi a melhor. Essa aqui está correta. Por quê? Essa aqui é a correta. O vírus apresenta no interior de sua cápsula proteínas. Essas proteínas que ele fala, na verdade, é enzima, Toda enzima é uma proteína. Então, a transcriptase reversa, ela é essa proteína que a alternativa diz. Então, essas proteínas promovem, na célula hospedeira, a transcrição de RNA para DNA. Exatamente. Ele está dizendo aqui que o vírus de RNA, ele vai inocular na célula RNA, que ele possui, material genético, e a enzima, no caso ele falou proteína aqui, transcriptase reversa. No interior da célula, lá no interior da célula, no meio intracelular, essa enzima do vírus, a transcriptase reversa,
irá fazer a transcrição reversa, ou seja, irá produzir uma molécula de DNA a partir de RNA, beleza? Questão aí tem que ficar atento a alguns detalhes, não é questão muito fácil, digamos assim, beleza? Mas é isso, A é a alternativa correta, beleza, pessoal? Até a próxima, tchau, tchau. Pessoal, o que a gente precisa entender para responder bem essa questão é o seguinte: primeiro a gente tem que entender o que é o dogma central da biologia molecular. Bom, o dogma central quer dizer o seguinte: ele quer dizer que os seres vivos, todos os seres vivos, eles possuem esse fluxo gênico, ou seja, a partir do DNA, para se produzir uma proteína, tem que passar pelo RNA, né? Então a informação está no núcleo, no DNA. Então, a partir do DNA será produzido uma enzima de RNA, né? Esse processo é chamado de transcrição. Ok. Esse processo aqui, como eu disse, é chamado de transcrição. Você sintetiza uma molécula de RNA a partir de DNA. O RNA sai do núcleo e vai até o citoplasma para produzir uma proteína, né? A informação aqui está contida no RNA para se produzir uma proteína. E esse processo em que é produzida uma proteína é chamado de tradução. Todos os organismos, né, todos os seres vivos utilizam essa sequência, ou seja, a informação genética ela sempre flui do DNA, passando pelo RNA e chegando à proteína. Então é sempre nessa direção, do DNA para o RNA, beleza? Então os seres vivos têm essa regra, esse dogma, só funciona assim. Mas aí vem alguns vírus, como os retrovírus, né? Vou colocar aqui uma imagem, né, ilustrativa de um vírus, um exemplo. E esse vírus tem o material genético, né, o material genético, e tem uma enzima, que é esse pontinho aqui que eu estou colocando, essa enzima. E essa enzima é o que? É a transcriptase reversa, né? Essa enzima é a transcriptase reversa. Vou abreviar aqui, TRRE. Bom, então quando esse vírus ele coloca o material genético dele, que é o RNA, e a enzima transcriptase reversa na célula, quando ele infecta, quando ele parasita a célula, ele consegue fazer esse processo aqui de transcrição ao contrário, né? Ou seja, ele tem RNA e ele tem enzima. Essa enzima, então, vai fazer a transcrição ao contrário, reversamente. Então, vai se produzir DNA a partir da molécula de RNA. Então, esses vírus, eles violam o dogma central da biologia molecular, no momento em que eles fazem uma transcrição de modo reverso, contrário. E outros detalhes que você precisa saber para responder essa questão bem é o seguinte: no vírus você já possui o material genético e a enzima vem nele também. Então a enzima está contida no núcleo, dentro do capsídeo dele, né? Então não é a célula que fornece, né, essa enzima, nem é na célula que vai possuir a informação genética para se produzir essa enzima. Estará a informação genética no material genético do vírus, né? E não da célula que ele irá infectar. Então, essas informações que eu acabei de passar para vocês são relevantes para vocês acertarem essa questão. Beleza? Tá bom.